Bom, pessoal, então bom dia para vocês, né? Hoje nós vamos avançar com o nosso conteúdo. Eu sei que vocês já estão assim ansiosos, sabe? Doidos querendo aprender sobre porcentagem. Então agora eu vou explicar para vocês sobre porcentagem. Na verdade, tem alguns de vocês que me falaram que já estudou sobre porcentagem, então vai só relembrar. Quem ainda não estudou porcentagem, nunca viu porcentagem, vai aprender agora pela primeira vez sobre porcentagem. E pessoal, aquela coisa que eu sempre falo para vocês vai acontecer mais uma vez. Eu sempre falo com vocês assim, ó, as coisas que a gente aprende de matemática a gente não pode esquecer porque sempre aparece. E agora é mais uma prova disso, tá bom? A gente vai estudar sobre porcentagem, porém, para estudar sobre porcentagem, a gente vai ter que voltar lá atrás, quando a gente estudou sobre frações, quando a gente estudou também sobre números decimais, porque para fazer porcentagem, a gente vai precisar de fração e número decimal. Então, lembra que eu falei? Quem aprendeu direitinho sobre porcentagem, sobre fração e sobre número decimal, vai tirar agora, ó, de letra o conteúdo de porcentagem, tá bom? Então, olha, pega o livro de vocês aí, eu vou explicar, vocês vão me acompanhar aí. O conteúdo de porcentagem, ele está na página 37, 38 e 39, tá bom? Mas tá tudo explicadinho aqui no vídeo, direitinho. Assistam até o final, porque lá no finalzinho, no início eu vou estar explicando pelo livro mesmo, mas no final eu vou explicar para vocês, vou resolver um exemplo, ensinando como que a gente calcula uma porcentagem de um número, tá bom? Então não deixe de assistir, assistam até o final. Lembre que eu falo para vocês, gente, matemática a gente estuda para a prova no dia que a professora explica a matéria. Então hoje eu estou começando com vocês o conteúdo de porcentagem. Então pegue firme a partir de hoje, tá bom? Tentem aprender hoje, faça as atividades hoje, porque daí na nossa próxima aula via Zoom, vai aí, enquanto você está fazendo as atividades, anotem as dúvidas que você ficou, porque aí na nossa próxima aula Zoom, que é na segunda-feira que vem, você tire as suas dúvidas, tá bom? Você já vai ter aí suas dúvidas anotadas e na nossa próxima aula Zoom, você pergunta a sua dúvida. Não fique com dúvida. Não deixe para você, vai enrolando, chega lá no dia da prova, você tá com alguma dúvida de um conteúdo que eu tô explicando hoje. Então, se você tá com dúvida hoje, primeiramente assistam os vídeos, acompanhem as aulas, faça todas as atividades, participe das correções das atividades, faça tudo o caminho correto para que quando chegar lá no dia da prova, você não tenha nenhuma dúvida. E outra coisa as nossas aulas Zoom, vocês precisam perguntar. Eu sei que tem muitos de vocês que têm dúvida e ficam com vergonha de perguntar. Não precisam ter vergonha, tá bom? Então vamos lá, vamos parar de conversa e vamos ao nosso conteúdo sobre porcentagem. Frequentemente nos deparamos com informações representadas na forma de porcentagem. Elas aparecem em pesquisas eleitorais, descontos, prestações a serem pagas, índices de preço, previsão de chuva em um dia, previsão em campeonatos esportivos, dentre outras possibilidades. Aqui veremos a relação entre porcentagens, frações e decimais. Utilizando essas informações e calcularemos porcentagem em algumas situações. Então, para começar aí, vem porcentagens, frações e decimais, porque a gente vai estudar porcentagem relacionando com fração e os números decimais, que são os números com vírgula. A porcentagem nos fornece uma maneira útil de apresentar informações. Por vezes, ouvimos ou lemos assim: a previsão de chuva para hoje é de 80%. Ou ainda, a poupança renderá 6% ao ano. Agora que nós estamos também em época de eleições, a gente vê muito falando assim, o candidato A, o tal candidato, ele está com 80%,
da intenção de votos, né? Ele tem 60% de chance de ganhar. Nas pesquisas ele está, né? Geralmente a gente vê muita também aí questão de porcentagem. Então aqui ela vem falando, vem perguntando. Na real, o que significa esse negócio de porcento? Pode me dar um exemplo, por favor? Então aí a professora aqui vai dar um exemplo. Fala assim: veja o caso da poupança. Dizer que ela rende 6% ao ano é o mesmo que dizer que para cada R$ 100, né, que você colocar na poupança, haverá R$ 6 de rendimento no fim de um ano. Então, se está falando que a sua poupança está rendendo 6% ao ano, tá vendo a palavrinha, ó, porcento? A gente lembra de 100, né? Então, a cada R$ 100 que você colocar na poupança, esse dinheiro vai render R$ 6 a mais. Aqui no caso, como eu estou falando que é 6% ao ano, então a cada R$ 100 que você colocar, depois de um ano, você vai ter R$ 6 a mais. Então, por exemplo, se você colocar hoje R$ 100 na poupança, daqui a um ano você vai ter R$ 106 na sua poupança. Então, 6% representam 6 em 100, né? Por isso, se aplicarmos certa quantia por um ano na poupança, o rendimento será, aí olha só, entra aqui a fração, porque em cada 100 você vai ter 6. Então, aqui o que está rendendo, né, é 6 em 100. No total de 100 vai render 6, né, da quantia. Para simplificar, escrevemos esse sinal aqui, ó, né? No lugar dessas duas palavras aqui, porcento, a gente coloca só esse símbolozinho aqui, que é o símbolozinho de porcentagem. Então, podemos dizer que 6% é o mesmo que 6 sobre 100, ou 6 centésimos, né? Que é como a gente lê corretamente essa fração aqui. Então, qualquer, gente, porcentagem que a gente estiver falando, se a gente falar 30%, vai ser a mesma coisa que 30 sobre 100. Se a gente falar de 57%, vai ser 57 sobre 100. Então, toda porcentagem a gente vai lembrar sempre de 100, tá bom? A palavrinha já fala pra gente porcento. Então, vai ser o número que estiver falando aqui por 100 sobre 100, tá bom? E agora a gente vai ver alguns exemplos sobre aí a porcentagem. No primeiro exemplo aí, tá dizendo que a gente pode ilustrar a porcentagem por meio de um quadrado dividido em 100 quadradinhos. Então, olha só, aqui tem um quadrado que ele está dividindo em 100 quadradinhos. Nesse quadrado aqui todo, 27 quadradinhos estão pintados, né? De verde, esses aqui, ó, estão pintados de verde. Ou seja, nós temos 27 quadradinhos pintados do total de 100 quadradinhos, né? Então, a gente pode falar que se eu perguntar para vocês assim, quantos por cento desse quadrado está pintado? Vocês vão poder falar que 27% do quadrado está pintado. Porque aqui é 27 dos 100 quadradinhos. Lembra quando a gente estava estudando sobre fração? Aqui embaixo no denominador fica o total de quadradinhos que está dividido a figura. E na parte de cima vai ficar o que a gente está querendo, a gente está se referindo, igual aqui a gente está se referindo aos quadradinhos coloridos. Nós temos aqui dos 100 quadradinhos no total, nós temos 27 que estão coloridos, então seria a fração 27 sobre 100, que a gente acabou de falar que é a mesma coisa que 27%. Então, aqui a gente tem o mesmo número escrito em formas diferentes. Aqui está escrito em forma de porcentagem, né? 27%. E aqui está escrito em forma de fração, 27 sobre 100. É o mesmo número escrito em formas diferentes. Vamos ver agora mais um outro exemplo. O outro exemplo fala que, dado um número escrito na forma de porcentagem, além de escrevê-lo como fração,
Também podemos representá-lo como decimal. Lembra que, igual aqui, ó, vamos lá, com calma. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, né? Lembra que quando a gente estudou fração, eu expliquei para vocês como que a gente pegava uma fração, como a gente pegar uma fração e transformar em número decimal. Vamos relembrar isso, né? Uma fração, automaticamente, ela já representa, né, uma divisão. 25, né, sobre 100 é a mesma coisa que 25 dividido por 100. E o resultado aqui vai dar 0,25. Vamos lembrar que é o seguinte, se vocês quiserem armar essa divisão aqui e resolver, ok, não tem nenhum problema. Porém, quando a gente vai dividir um número por 10, por 100, por 1000, né, esses números que são os números, as potências de 10, a gente pode simplesmente vir aqui e contar que eu tenho 2 zeros, então eu voltar com a minha vírgula 2 casas. A minha vírgula está escondidinha lá no final. Como aqui tem 2 zeros, se eu voltar 2 casas, olha só, imagina, estava aqui no final. Eu vou voltar 2 casas, vai ficar aqui no início, né? Então, vai ficar 0,25. Então, olha só, é o mesmo valor que eu consigo escrever em 3 formas diferentes. É tudo igual, mas só escrito em formas diferentes. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, na forma de fração, e que também é a mesma coisa que 0,25. Então, isso aqui é escrita no formato de porcentagem, aqui é escrito no formato de fração e aqui é escrito no formato de número decimal, mas os três representam a mesma coisa, representa a mesma quantidade, só está escrito em formas diferentes. Então, a gente chega à conclusão que, para transformar a porcentagem em decimal, a gente sempre vai dividir por 100. Então, qualquer número que a gente tiver em porcentagem, igual aqui 17%, é só eu fazer 17 dividido por 100, que vai dar 0,17. Se eu quiser fazer 9%, é a mesma coisa que 9 dividido por 100, que vai dar 0,09. 1% é igual a 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. Qualquer número que estiver com um sinalzinho de porcentagem, nós vamos sempre associar, lembrar do número 100 e lembrar que qualquer porcentagem, eu sempre vou pegar o número que estiver escrito aqui e vou dividir por 100, tá bom? E lembrando que para a gente dividir por 100, não precisa da gente armar a operação. É só eu voltar com a minha vírgula 2 casas, tá bom? Atenção! Após transformar a porcentagem em decimal, não é mais necessário usar o símbolo de porcentagem. Então, presta atenção, pessoal. Se você pegou aqui a porcentagem e transformou em número decimal, você não pode mais colocar aqui no final o sinal de porcentagem não, tá bom? Porque isso aqui agora não é uma porcentagem, é um número decimal, tá bom? Isso aqui é porcentagem. Depois que dividiu por 100, a gente não coloca mais o sinalzinho aqui de porcentagem no final, ok? Então, os dois exemplos, né, pessoal, que a gente viu aqui, ele mostra que a gente pode, qualquer número, ele pode ser escrito na forma de fração, na forma de número decimal ou na forma de porcentagem. Nós temos aqui mais dois exemplos aqui, ó. 40% eu posso escrever ele na forma de fração, que é 40 sobre 100, e posso também escrever na forma de número decimal, que é quando eu faço 40 dividido por 100, que vai dar 0,4. Mais um exemplo aqui é a porcentagem 5%, que eu posso escrever essa porcentagem em forma de fração, que é 5 sobre 100, e posso também escrever na forma de decimal, que é 0,05. Esse 0,05 eu encontro quando eu faço 5 dividido por 100. Então, a primeira etapa aqui, né, pessoal, é isso. É saber que uma porcentagem eu posso escrever na forma de fração e na forma de decimal.
E tá vendo aí que mais uma vez a gente vai precisar de um conteúdo que nós já estudamos, né? Nós já estudamos sobre fração esse ano, já estudamos sobre os números decimais, nós já aprendemos como que a gente pega uma fração e transforma em número decimal. E agora, mais uma vez, nós estamos estudando porcentagem e mais uma vez a gente vai precisar voltar lá na nossa caixinha do conhecimento que ficou guardadinho lá de quando a gente aprendeu sobre fração e número decimal. E para concluir aqui essa primeira parte, nós vamos ver mais um exemplo. Agora o exemplo 3. Como vimos, para calcular uma porcentagem, podemos usar frações. A fração a ser usada vai depender do problema que queremos resolver. Por exemplo, vamos descobrir agora, presta atenção, hein, pessoal? É uma das partes mais importantes aqui da parte de fração, de porcentagem, desculpa. Que é quando eu quero descobrir a porcentagem de algum determinado valor. Nesse exemplo, a gente vai calcular quanto é 3% de R$400. Vamos pegar um exemplo tipo assim, vamos supor que você chega em uma loja, você quer comprar, deixa eu ver aqui, não sei, uma bicicleta. Nem sei quanto custa, mas vamos supor uma bicicleta custa R$400. E aí o vendedor vira para você e fala assim, olha, se você comprar à vista, você ganha 3% de desconto, que é o que está escrito aqui, olha, né? Então eu preciso aí eu pergunto para você assim, quanto que você ganhou de desconto? Para você saber quanto que você vai ganhar de desconto, você vai ter que descobrir quanto é 3% de 400. Daí eu vou explicar para vocês agora como é que a gente faz para descobrir quanto é 3% de 400. Olhem só, pessoal. Eu escrevi aqui que a gente vai calcular quanto é 3% de 400, tá vendo? Tirei aqui o R cifrão e o vírgula 00, né? Vamos pensar só no 3% de 400. Eu posso resolver isso aqui, gente, de duas maneiras. E eu vou fazer das duas maneiras para vocês aí decidirem qual o jeito que é mais fácil, tá bom? Nós acabamos de aprender que essa porcentagem aqui, a gente pode escrever em forma de fração e a gente pode escrever em forma de decimal, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, assim, ó. 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100, e é a mesma coisa que... Lembra aqui, ó, para eu transformar, isso aqui é porcentagem, isso é fração, e eu vou colocar agora em decimal. Para transformar em decimal, basta eu pegar o 3 e dividir por 100. Aí, o que eu falei para vocês? Todo número dividido por 100, o número 100 tem 2 zeros. Então, basta eu voltar com a minha vírgula 2 casas. Então, se a minha vírgula tá aqui no final, eu voltar aqui 1, 2 casas, ele vai virar 0,03. Tá? Então, ó, a porcentagem eu escrevi em forma de fração e escrevi também em forma de decimal. É o mesmo valor. Então, para eu calcular 3% de 400, eu posso usando fração ou eu posso usar o número decimal. Como que é isso? Se 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100, então 3% de 400, eu posso falar que é a mesma coisa que 3 sobre 100 de 400. Aí eu vou dar uma dica para vocês aqui falando o seguinte, na matemática, essa palavrinha aqui, ó, de, toda vez que a gente vai calcular alguma coisa, de alguma outra coisa, esse de aqui a gente tem que gravar, ele representa uma multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 100 vezes 400. Aí, eu vou escrever aqui mais uma vez, olha, isso aqui, então, é a mesma coisa que 3 sobre 100 vezes 400. Então, presta atenção aqui agora, eu tenho uma multiplicação de fração, né? Como eu vou multiplicar uma fração, qual é a regrinha que a gente usava? Gente, a gente multiplicava de cima com de cima, de baixo com de baixo.
Se aqui embaixo não tem ninguém, é como se tivesse aqui o número 1. Lembra quando a gente falava, que eu falava para vocês? Se não tivesse denominador, a gente poderia colocar o denominador 1. Então, a gente vai simplesmente agora fazer isso aqui, olha. Eu vou fazer 3 vezes 400, é a mesma coisa que 1.200. E aqui embaixo, 100 vezes 1 é a mesma coisa que 100. Eu posso agora simplificar isso aqui. Lembra, uma fração eu posso simplificar. Eu posso eliminar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, que vai dar 12 sobre 1, que é a mesma coisa que 12 dividido por 1, gente, é igual a 12. Então, eu descubro aqui que 3% de 400 é a mesma coisa que 12. Ou, sabe o que a gente pode gravar para ficar bem mais fácil? 3 sobre 100 vezes 400. É só eu fazer 3 vezes 400 e o resultado dividir por 100. Uma porcentagem é sempre assim que a gente faz. Eu pego a porcentagem, né? No caso, eu multiplico pelo número que eu tô querendo descobrir e divido por 100. Outra possibilidade que a gente poderia fazer é o seguinte, é utilizar agora o número decimal. Aqui eu usei a fração, né? Eu peguei a porcentagem, transformei em fração, e aí eu calculei essa fração de 400. Porém, eu posso também calcular essa porcentagem, esse número decimal aqui de 400. Então, seria 0,03 de 400. Eu não falei que na matemática o de representou a multiplicação? Então, eu só armar a continha e fazer aqui, ó, 400 vezes 0,03. Eu acho esse processo aqui, para quem tem dificuldade com operação com número decimal, aí acaba ficando um pouquinho mais difícil, mas não é difícil, tá bom, gente? É uma multiplicação normal também, tá vendo? E a gente vai ver que a gente vai chegar nesse mesmo resultado daqui, olha, eu faço assim, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12. Depois, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 4 é 0. Esse 0 aqui também, vezes 0 é 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. Agora, eu somo isso tudo aqui, olha, vou descer esse 0, esse, aqui 2 mais 0, 0 é 2, 1 mais 0, 0 é 1, e esse 0 tá aqui. Agora, eu preciso colocar a vírgula, lembra? Eu venho aqui e conto, eu tenho 2 números depois da vírgula, então, aqui também vai ter que ter 2 números depois da vírgula. Que número é esse aqui, gente? É 12. Então, ó, aqui deu 12 e aqui também deu 12. Eu resolvi um utilizando fração e outro utilizando número decimal. E nos dois, nós descobrimos a mesma coisa. A gente descobriu que 3% de 400 é igual a 12. É igual a 12. Então, o exemplo que eu tinha falado para vocês, assim, comprou a bicicleta à vista, ganhou 3% de desconto. Então, significa que ele ganhou R$ 12 de desconto, tá bom? E se eu fizesse uma pergunta assim, quanto que ele vai pagar pela bicicleta? Vocês teriam que fazer agora 400 menos 12 para descobrir o valor. Então, vamos recapitular aqui, pessoal, como é que eu calculo uma porcentagem de um número. Então, vamos lembrar que uma porcentagem, eu posso escrever ela em forma de fração e eu posso escrever em forma de decimal, tá bom? Se eu for pegar aqui em forma de fração, 3 centésimos de 400. É só eu fazer 3 vezes 400 e o resultado divido por 100, tá bom? Ou eu posso pegar esse 3% aqui, transformar em número decimal e descobrir que é 0,03 e só pegar aqui o 400 vezes 0,03. Resolvo a multiplicação e chego aqui, olha, os dois no mesmo resultado.
Então, qualquer um dos dois caminhos aqui que você resolver, qualquer um dos dois caminhos que você seguir, você vai chegar ao mesmo resultado. Eu não vou falar que você tem que usar esse ou esse, tá bom? Você vai analisar aí qual desses dois processos aqui é o que você achou mais fácil, é o que você se adaptou melhor, que você se identificou melhor. Se é utilizando a forma de fração ou se é utilizando a forma de número decimal, tá bom? Todos os dois caminhos, se você seguir corretamente, fazer as operações corretas, você vai chegar ao mesmo resultado. Bom, meus queridos, então é isso. Tá vendo, gente? Não é complicado, porcentagem não é complicada, mas a gente precisa aí relembrar, né? Fração e número decimal. Então agora é hora da gente fazer atividades, tá bom? Vou deixar escrito aqui embaixo quais são as páginas, quais são as atividades que vocês irão fazer, ok? E até mais!